Senjis diz a Si que só vai esperar a Sully sair para ela ver o que acontece quando faz as coisas por suas costas. Haidar diz a Sully que essa é sua última palavra, que não quer o Senjis ali e que, e que ele é o único problema que tem. Sully diz que o marido não é sempre assim, que ele é um homem muito sensível e emotivo e é a força do hábito. Ela pede que pelo menos ele dê uma chance, e Haidar acaba aceitando. Sully o agradece e promete que nunca mais ele verá eles causando novamente. Haidar diz que se ver alguma coisa, ela será demitida. Sully sai do restaurante e vê Senjis. Senjis a agarra, a coloca no táxi e diz que ela vai responder umas perguntas. Ele diz que ela disse que o Hassan iria tomar vacina, e que tipo de vacina é essa? Sully diz que estava indo, mas o Sr. Haidar ligou. Senjis diz que a seguiu desde que ela saiu de casa. Não teve vacina e nem posto de saúde. Ele diz que se ela tiver algo com aquele homem, vai queimar todo aquele lugar. Gonu e Issel colocam Zeynep no sofá e tentam fazer ela reagir. Zeynep abre os olhos e diz a Gonu que foi tão estranho, que parecia real, como se tivesse visto a Turna ali parada em sua frente, que ouviu a voz dela dizendo Senhora Pateta. Ela diz que parecia tão real que achou que estava ficando louca e não sabe o que aconteceu. Gonu não diz nada e então Zeynep pede que ela diga algo. Gonu revela que foi real, que a Turna está viva. Zeynep fica chocada, se levanta e diz que sua filha está viva. Ela chora, fica alegre, diz que achava que estava louca, mas não. Zeynep diz a Gonu que ela sabia que a Turna estava viva e pergunta onde ela está agora. Gonu diz que ela foi embora. Zeynep pergunta onde ela mora e Izel diz que a casa dela é uma branca, do lado da sua. Zeynep sai correndo e Gonu e Izel vão atrás dela. Ela bate a porta da casa de Turna e fica em desespero. Gonu diz que ela não está, que a Turna age como criança. Zeynep manda ela se afastar dela, que ela sabia que a Turna estava viva e nem contou para ela. Gonu diz que as coisas não são assim, mas Zeynep diz que enquanto ela chorava no túmulo dela, ela falava com ela. Gonu até tenta se explicar, mas Zeynep está afobada por Turna e sai para procurá-la pelo bairro. Sully e Senjis brigam feio no táxi por Haidar. Senjis manda Sully dizer a verdade, senão irá estrangular ela. Sully manda ele parar de gritar, que ela estava protegendo ele, que ele fez um escândalo e o chefe não queria mais que ele colocasse os pés lá. Senjis diz que vai matar aquele idiota oportunista, que ele quer se livrar dele para ficar com ela. Sully diz que ele só lhe traz problemas e Senjis ameaça agredi-la. O taxista diz que já chega, para o carro e manda eles descerem. Ele manda Senjis parar, senão vai chamar a polícia. Senjis pergunta quem ele pensa que é para se meter entre ele e sua mulher e dá um tapa na cara do taxista. O taxista sai para enfrentar Senjis, mas acaba levando a pior do bandido. Zeynep sai à procura de Turna por todo o bairro. Gonu telefona para Kahid e revela que a Zeynep descobriu que a Turna está viva. Kahid fica em choque, se sente mal e pergunta como isso aconteceu. Ganse pergunta à mãe o que houve. Kahid questiona se foi Gonu quem contou para a Zeynep, mas Gonu nega. Kahid pergunta então como ela descobriu. Gonu explica que foi ver a Turna. A Zeynep lhe seguiu e então viu a Turna. Kahid diz a Gonu que ela é a culpada e é claro que isso iria acontecer, que a advertiu que isso era perigoso. Gonu diz que não teria como saber que a Zeynep a seguiria até ali e não fez de propósito. Kahid diz que isso não muda nada, mas Gonu diz que a Zeynep acabaria descobrindo a qualquer momento. Kahid não aguenta, passa mal e desmaia. Ganse fica desesperada e chama pela mãe. Ela fala com Gonu, diz que sua mãe desmaiou e que irá ligar para a ambulância. Zeynep vê Turna na rua e vai até ela. Ela a abraça, mas Turna fica imóvel, sem corresponder ao abraço. Zeynep diz que nem acredita que ela está viva, que sentiu muita falta dela e chora muito. Turna foge novamente de Zeynep. Ela não entende por que a menina está fugindo dela. Kahid é encaminhada às pressas para o hospital e Duru e Ganse vão com ela. Ganse liga para Zeynep e diz que a mãe delas está morrendo, que ela teve um infarto, que o coração dela parou e reanimaram ela. Zeynep fica aflita e Ganse informa qual hospital estão indo. Senjis termina preso pela agressão contra o taxista. Sully, idiota, diz ao policial que seu marido é inocente e o taxista é o culpado. O policial diz que o taxista está prestando queixa, mas Sully diz que seu marido estava lhe protegendo, que aquele taxista a agrediu. O policial diz que já chega e encaminha Senjis para a cela. Zeynep chega ao hospital e abraça as irmãs e pergunta como ela está. Ganse diz que o coração dela chegou a parar, que foi horrível ver a mãe daquele jeito. Zeynep pede que ela não chore, que elas precisam ser fortes naquele momento. Gonu chega ali e pergunta como a Kahid está agora.
Gance diz que estão esperando notícias médicas. Zeynep diz que quando saiu estava normal e pergunta o que aconteceu depois. Duru diz que também não entende, que ela estava falando com alguém no telefone e pergunta a Gance o que houve. Gance olha para Golu, mas mente para as irmãs, dizendo que não sabe com quem a mãe estava falando, mas que não foi pela ligação que ela infartou. Sule fica na delegacia esperando que Sengiz seja liberado. O policial pergunta o que ela faz ali. Sule diz: "Eu tô esperando o meu marido, o meu homem." O policial diz que ele não vai sair dali e é melhor ela não perder seu tempo. Que se ela não pensa em si mesma, que pelo menos pense naquele bebê. Sule diz que não pensaram na criança quando prenderam o pai dele. O policial manda Sule sair logo da delegacia, senão terminará junto ao marido dela. Zeynep dá forças para Duru e Gance. Diz que a mãe é forte e irá superar isso. Sinan chega ao hospital e dá seu apoio para a esposa e as cunhadas. Ele se aproxima de Gonu e pergunta se aconteceu alguma coisa com a Zeynep. Gonu diz que ela descobriu que a Turna está viva. Sule retorna ao bairro e vê Melek sentado na frente de casa e pergunta o que ela está fazendo ali fora. Melek diz que o Sr. Sengiz a deixou para fora quando saiu de casa. Sule diz: "Ah, claro, sempre é a culpa do Sr. Sengiz. Você não é culpada." As duas entram em casa. Haidar liga para Sule. Diz que hoje terão convidados especiais e precisa que ela vá mais cedo para lá. Sule, hipócrita, diz que seu caçula está doente e que ele está com muita febre e teve que levá-lo ao hospital assim que saiu do restaurante. Melek ouve e não entende porque a mãe está mentindo. Haidar dispensa Sule e deseja melhoras para o bebê. O médico avisa a todos que a paciente está bem agora, que o paramédico agiu bem na hora e isso não deixou sequelas. Todos se aliviam e o médico diz que acredita que ela receberá alta em 1 ou 2 dias. Zeynep se afasta com Sinan e conta que a Turna está viva. Sinan finge surpresa e pergunta como assim ela está viva. Zeynep diz que viu ela hoje, que seguiu a senhora Golu e descobriu que ela estava vendo a Turna e que não lhe contou nada. Ela diz que veio assim que soube de sua mãe, mas não consegue parar de pensar na Turna e precisa ir falar com ela. Sinan diz que ela não pode dizer que achava que ela estava morta e Zeynep diz que é claro. Ela diz que antes de fazer a cirurgia pediu que a Turna se esquecesse dela e vai pensar em algo para dizer a ela. Sinan pede à esposa que se acalme primeiro e depois vá até lá. Zeynep não dá ouvidos para Sinan e pensa que foi Sule quem inventou sobre a falsa morte de Turna. Ela pede que Gance avise ao Sinan que foi embora e sai do hospital. Sinan diz a Gonu que a pior parte da mentira é ter que inventar mais mentiras para sustentar a mentira inicial. Gonu diz que assim que descobriu que a Turna estava viva, deveria ter contado tudo para Zeynep e agora a filha está brava com ela. Sinan diz que ela não pode se culpar por isso, e se teve o erro maior ali, foi o seu. Gonu diz que não, que ele descobriu depois dela. Sinan confessa que quando ela lhe contou, ele já sabia de tudo. Gance liga para Sule e conta que sua irmã descobriu que a Turna está viva. Sule pergunta como ela soube. Gance conta que é uma longa história, e alerta Sule que a Zeynep está indo para lá. Ela pede que Sule não diga nada para a Zeynep sobre sua mãe. Sule diz que está cansada de todas elas e que vai dizer e fazer o que quiser. Gance diz que sua mãe acabou de ter um ataque cardíaco, que se a Zeynep souber de tudo, vai tirar sua mãe de sua vida e o coração da sua mãe não vai aguentar. Sule diz que não se importa, que hoje tem que pensar no que vai comer à noite, que seu marido está preso e ainda tem que se preocupar com a mãe delas. Gance diz a Sule que pode tirar o Sengiz da cadeia com a condição que ela diga para Zeynep o que ela instruir. Depois, Sinan descobre que Zeynep foi atrás da Turna e se chateia. Gance diz que tudo vai dar certo, que já combinou com a Sule e ela irá assumir a culpa. Sinan diz que teme quando a Zeynep ver a Turna. Zeynep chega à casa de Sule e bate a porta. Sule atende e diz: "Ora, ora, ora, se não é a professora Zeynep que voltou." Zeynep diz que veio falar com a Turna. Sule diz que a Melek não está ali. Zeynep entra à força na casa de Sule e chama por Turna. Sule diz que ela está louca, mas Zeynep exige que ela diga onde está a Turna. Sule diz que não deve explicações a ela, mas Zeynep pergunta por que ela disse que a Turna estava morta. Sule diz que ela não é a mãe dela, a chama de cretina e diz que ela havia sequestrado sua filha e fez ela também acreditar que ela estava morta, e isso é o karma. Zeynep diz que então essa foi a vingança dela, e Sule diz que ela é pior que um pesadelo na vida deles. Izel pede que Melek vá buscar uma fralda para o Hassan na casa dela enquanto dá comida para ele. Sule exige que Zeynep saia de sua casa. Zeynep grita dizendo que não vai. Sule tenta atacar Zeynep.
Diz que ela é uma maldita e a expulsa dali. Zeynep sai lá fora e ela e Turna se encontram. Zeynep se aproxima da menina, se ajoelha diante dela e diz: Turna, amor, me escuta, só um minutinho. Turna, acredita em mim, eu nunca quis te abandonar, minha filha. Como achou que eu era capaz disso? Eu estava muito doente, filha, você lembra? Estava muito mal, e por isso eu pedi para você ir embora, porque eu não queria que você ficasse triste por mim, e depois por vários meses. E quando eu acordei, eu perguntei pela minha Turna, e aí me disseram que você não estava mais com a gente. Ela chora nas mãos de Turna, enquanto Sule observa tudo. Zeynep diz a Turna que elas perderam muito tempo e que sente muito. Turna diz: o meu nome não é Turna, é Meleque. Zeynep fica arrasada e Sule sorri. Meleque entra em casa e Zeynep fica destruída ali no chão do quintal. Sule diz: adeus, professora Zeynep. Curtiu mais um resumo da novela turca Chamas do Destino? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like.